desculpa, pessoal. Acabei de começar e já tossindo aqui. Pessoal, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a lei de drogas, tá? A lei de drogas, né, a lei 11.343 de 2006, é uma lei, assim, de extrema importância no nosso cenário jurídico brasileiro. Ela foi criada, né, com qual intuito? O intuito de prevenir o uso indevido de drogas, trazer uma maior repressão, tratar, né, da atenção e da reinserção social daqueles usuários e dependentes. Então, ela buscou ali trazer um novo contexto, né, reprimindo aí de forma mais severa, né, tanto ali a produção quanto a comercialização propriamente, né, de drogas, né, eu já trato especificamente do tráfico ilícito de drogas, tá? Essa lei 11.343 de 2006, já bem conhecida no nosso cenário nacional, né, ela não vai tratar apenas do caráter punitivo propriamente. O que eu quero dizer com vocês? Ela tem um viés ali de saúde pública, por conta dessa característica de tratar da reinserção social, buscando ali dar atenção para aquele grupo de pessoas ali que estão na dependência daquelas substâncias, além de tratar especificamente, né, de criar tipos penais. Mas o que vem a ser droga? Esse é o principal aspecto quando nós falamos na lei antidrogas. A lei antidrogas, também conhecida como, né, lei de tráfico de drogas, a 11.343, ela não explica para nós propriamente o que é droga, tá? Se vocês forem observar, a legislação, ela diz ali que são consideradas drogas substâncias ou produtos que são capazes de causar dependência, assim como aqueles que são especificados na legislação e em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo. Quando nós temos essa previsão, a gente tem que uma norma penal em branco heterogênea. Por quê? Porque o seu complemento ela vem de um outro diploma, de um outro instituto, e aí nós temos, né, uma portaria que hoje ela é de responsabilidade da Anvisa, tá? Ali nós vamos ter ali quais são aquelas substâncias que nós podemos considerar, né, como drogas, tá? Essa definição está no artigo 66 da Lei de Drogas, e vocês vão encontrar isso lá na portaria da Anvisa 344 de 98. Essa portaria da Anvisa, ela diz ali que, né, há uma série de substâncias que são consideradas ali como drogas, tá? E o que seriam essas substâncias, né? Aquelas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, tá? Estão na lista lá chamada F1, que trata dos entorpecentes, e F2, que trata dos psicotrópicos. Lista F1 e F2 da onde, professora? F1 e F2 da portaria da Anvisa 344 de 98, tá bom? Na prática, o que a gente tem? É muito mais comum você prender maconha, cocaína, crack, lança-perfume, êxtase, heroína, LSD, ópio. Isso aí é o que nós temos de mais comum quando nós falamos ali de drogas, né, e tráfico de drogas, tá? Professora, mas a senhora tá falando de droga, de entorpecente, psicotrópico, né? É tudo a mesma coisa? Veja só, não é, tá? Na própria portaria, ela vem falar para nós o seguinte: droga é uma substância, né, matéria-prima, que tem finalidade medicamentosa ou sanitária. Já o entorpecente e o psicotrópico são substâncias que podem determinar uma dependência física, psíquica, tá? Relacionada ali ao sujeito. Então, vejam só que é um pouquinho diferente, né? Uma situação da outra, tá? Quando nós falamos ali em droga, entorpecente, psicotrópico, todas essas situações ensejam ali a incidência da Lei 11.343. Só que vocês têm que ver o seguinte, tá? Um outro ponto aí para nós de extrema importância, o que é?
que essas substâncias, né, elas são aquelas consideradas como proibidas. Daí, né, eu sugiro que vocês abram a legislação, vocês vão olhar lá no artigo 2º, que diz lá, fica proibido em todo o território nacional, a Lei 11.343, pessoal, não a portaria. Fica proibida em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvadas a hipótese de autorização legal regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas de 1971 a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico ou religioso, tá? Pode a União autorizar ali o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput, exclusivamente para fins medicinais ou científicos. Quer dizer o quê? A repressão não vai atingir ali se uso medicinal ou científico, mas depende de autorização. Veja só que está expresso no parágrafo 1 do artigo 2º, pode a União autorizar, tá? Isso é muito importante para fins do nosso estudo, tá? Bem, dando continuidade aqui, né, a nossa análise, o que nós temos aqui, tá? A lei de drogas, além de tudo isso que eu já falei para vocês, ela fala do SISNAD, tá? Que é o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, tá? Esse sistema, ele vem na legislação, né? Logo ali no início também, né? No artigo 3º, e depois traz ali os princípios, né, do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, no artigo 4º, até que ele vem falar do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, no artigo 7º, e daí nós temos competências, né, até chegar no artigo 8º, fala a formulação das políticas sobre drogas, tudo bem? Esse SISNAD, ele é, na verdade, o quê? Ele é um conjunto de princípios, regras, critérios e até mesmo de recursos materiais e humanos, né, que vão trabalhar o quê? Políticas, planos, programações, né, ações e objetos relacionados a essa política antidrogas, tá? Então, ele procura esse sistema articular, integrar, coordenar todas as atividades relacionadas à prevenção do uso indevido destas substâncias, tá? A gente fala muito droga, né? Mas tomar cuidado, vocês viram que não é só isso, né? Que a gente acabou de falar há pouco, tá? Esse sistema, né, o SISNAD, ele busca, então, trabalhar tanto na repressão do tráfico, né? Quanto ali com uma forma preventiva junto com o SUS e o SUAS, buscando integrar, ressocializar aquele sujeito, né? Buscando evitar que muitas vezes ele reingresse ou ingresse na marginalidade por meio das drogas, dessas substâncias psicotrópicas de uso proibido, tá? O enfoque principal desse programa é realmente a inclusão social, tá? Esse é o ponto principal. Por isso que ele traz como princípio respeito aos direitos fundamentais, a diversidade, valores éticos, culturais, responsabilidade compartilhada, integração de estratégia, tanto nacional quanto internacional, para desenvolver uma boa política antidrogas, tá? Ele também prevê ali a possibilidade de articulação, né, entre o Ministério Público, o Poder Legislativo, o Judiciário, de forma a criar ações conjuntas para coibir esse tipo de situação, tá? Ou seja, coibir o tráfico de drogas, né? Procurar ali propiciar condições mais dignas para aqueles sujeitos que são ali, né, usuários dessas substâncias e muitas vezes acabam ali gerando prejuízo para sua família, para a sociedade, por conta desse vício, né? E isso acaba ali gerando todo um transtorno para a comunidade, a família, o Estado, que muitas vezes não consegue acolher aquele sujeito e ele acaba ali de tão somente usuário a se tornar ali autor de uma série de outros delitos, ou seja, de vítima ele passa a ser autor de uma série de outros delitos. Veja que o uso de drogas ele recebe punição também, tá? Só que por que eu falo para vocês que o usuário é uma vítima? Ele é uma vítima do sistema, da sociedade. Muitas vezes ele
parte para o uso desse tipo de substância indevida pela própria marginalização, pela repressão, algum problema, às vezes, relacionado com um transtorno psicológico, psiquiátrico, tá? Então, a própria pena que a legislação estabelece para ele, ela é muito menor. Basta a gente ver o que diz o artigo 28, tá? Que diz lá, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou tiver consigo, daí eu destaco para vocês, a legislação e grifem aí, para consumo pessoal. Droga sem autorização em desacordo com a determinação legal regulamentar. Vai ser submetido às penas do quê? Advertência, prestação de serviço da comunidade ou medidas educativas de comparecimento a programa ou curso educativo. Olha só, caráter social, né? Os SUAS aí, né? O Poder Executivo, esses sistemas, né? Sociais aí. Porque esse programa, o curso educativo, tem que ser oferecido por essas entidades, né? Em parceria com o próprio Poder Judiciário. Então, há ali uma necessidade ali de integração entre os poderes para que haja uma efetividade nesse combate e atender aquele sujeito que é vítima e, ao mesmo tempo, autor nessas circunstâncias do artigo 28. Para quê? Para evitar que esse sujeito, pessoal, ele venha ali posteriormente ter a sua conduta ali enquadrada por conta de um outro ato, né, para custear, subsidiar, né, esse consumo de substância entorpecente, de drogas, que ele vem ali a incidir num crime de furto, de roubo, tá? Receptação como forma de obter ali valor para custear, né, o seu vício, a sua dependência. Detalhe que vocês vão notar que a Lei 11.343, né, basta a gente já verificar a leitura do artigo 28, que eu recomendei que vocês verificassem na legislação junto comigo, basta nós observarmos que ele fala na expressão drogas, tá? Então, quando ele fala em drogas aqui, a gente vai falar tanto, né, de drogas propriamente, quanto de substância ali, psicotrópica ou entorpecente que vai aparecer lá na portaria da Anvisa, tá bom? De forma genérica, tá? O legislador não trouxe ali no tipo essa diferenciação específica. Com relação ali a essas medidas educativas que a gente tem, né, para aquele sujeito que incide na conduta do artigo 28, o próprio legislador traz, né, que para garantir o cumprimento dessas medidas, ou seja, da advertência, da prestação de serviço, desse comparecimento a programa ou curso educativo, que ele vai ser submetido, né, a critério do juiz, ou seja, na sentença o juiz vai fixar isso, tá? Que ele vai receber uma admoestação verbal, uma multa para, né, ali reforçar, né, a gravidade da conduta, né, que ele não deve, né, fazer uso dessas substâncias. Veja que nós não temos aqui uma pena privativa de liberdade, tá? Professora, mas por que não? Por conta disso que eu disse para vocês. Esse sujeito, ele é autor, mas vítima do sistema, da sociedade, do Estado. Professora, mas a senhora é muito pró-réu. Não é questão de ser pró-réu, é questão de respeitar a dignidade da pessoa humana. Verificar as condições do desenvolvimento daquele sujeito, a realidade na qual ele se encontra inserido. Eu já comentei com vocês em outras oportunidades sobre a culpabilidade, o quanto o Estado, o quanto a sociedade está ali contribuindo para a marginalização daquele sujeito. A culpabilidade, eu sustento que ela apresenta indicativos no artigo 59, quando fala lá do motivo do crime, das circunstâncias. Ora, são fatores que vão trazer ali situações que podem tanto fazer com que a pena base do sujeito ela parta acima do mínimo legal, quanto ela seja, né, um pouco aumentada, quanto ela fique no patamar mínimo para a primeira fase da dosimetria de pena. Isso é nada mais, nada menos do que uma forma de você verificar o quanto outros fatores contribuíram para a ocorrência daquele crime. Tá?
detalhe, não é só isso que está no artigo 59, né, do Código Penal, uma série de outras disposições. Isso é só um exemplo daquilo que nos interessa dentro da nossa discussão, tudo bem? Então, dando continuidade aqui, porque o nosso tempo é curto, né, e nós temos várias questões que merecem ali a nossa atenção, né, e eu prometi que nossos vídeos não iriam se exceder ali a 15 minutos, né, muito mais do que isso, né, ficaríamos em torno de 10, 15 minutos, porque o nosso foco aqui é trazer um panorama geral, né, uma percepção geral de cada instituto que nós vamos abordar, tá? Bem, eu disse para vocês aqui, né, que nós temos ali toda essa questão de fortalecimento, né, o fortalecimento dessa rede, desse sistema, melhorar a proteção para aquele sujeito que faz uso daquela substância entorpecente. Inclusive, com esse foco, foi criada uma Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, tá? Ela, todo ano, ela é comemorada, você já deve ter percebido isso nos nossos calendários, né, por conta da atuação do Estado, né, na quarta semana de junho. O intuito é justamente isso, né, difundir mais informações sobre o combate a drogas, mobilizar a comunidade, né, promover eventos para debates públicos e com isso ali nós diminuirmos, né, o uso dessas substâncias, tá? Nós temos ali, né, na legislação. E por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque é muito comum as pessoas pensarem que a lei de drogas, ela vem somente para punir o tráfico de drogas e nada mais. Vocês estão percebendo que ela é um instituto, como eu disse para vocês, penalizador, mas também social, né? Porque ela traz uma série de disposições de cunho social. E aí eu chamo a atenção para vocês, mais uma vez, de mais um ponto. O legislador ele vai diferenciar para nós o que são atividades de atenção e atividades de reinserção social dentro da lei, tá? Tudo com esse viés social, de saúde pública, que vai muito além do caráter punitivo. Quando nós falamos de atividade de atenção, né, ao usuário independente de droga, nós estamos falando daquelas que visam a melhoria, né, da qualidade de vida, redução de risco e dos danos que se associam ao uso das drogas. Nós temos também ali atividades de reinserção, que são quais? Aquelas ali direcionadas a integrar, reinserir, né, o usuário em redes sociais, tá? O dependente químico, para que ele possa ali, né, ter respeito, né, que o Estado ali consiga ali verificar ali formas de estimular ele para desenvolver a sua capacidade técnica, profissional e obter ali emprego, né? Você ter uma educação ali continuada, orientada, busca pelo trabalho, né? Capaz de dignificar o sujeito, tá? Além de uma outra circunstância, um projeto terapêutico individualizado, né? Isso é uma diretriz de extrema importância porque busca a inclusão social, né, daquele sujeito, de forma que com isso reduza riscos e danos, né, sociais propriamente e à saúde, tá? E daí nós chegamos no ponto que todo mundo fala, né, a repressão à produção não autorizada é o tráfico de drogas, tá? Então você vai ter ali, né, que a legislação ela traz ali uma repressão propriamente, né? E, professora, onde que nós encontramos ali essa repressão? A repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, nós encontramos ali do artigo 31 ao 64, tá? Aqui nós vamos ter ali uma disposição sobre as penas, né, referentes a para cada um dos crimes, né, referentes à droga, como, por exemplo, tráfico, a associação para o tráfico, são penas diversas que são aplicadas, nós temos a figura do tráfico privilegiado, nós temos também ali dentro desse panorama ali, que está no título 4, penas ali que são previstas, né, que podem ser aumentadas, tendo em vista a natureza, as circunstâncias que envolvem o crime, se tiver, como, por exemplo, a utilização de crianças, adolescentes para conseguir efetuar a consumação do ilícito, né? Se for um tráfico praticado com violência, né? Ou se tem a presença de um sujeito que financie, né? Ou agencie ali o tráfico de drogas, tá? E nós temos ali também
protocolos para procedimento penal propriamente e a instrução, a investigação criminal, tá? Essa disposição do artigo 31 ao 64 são aquelas que eu digo para vocês são mais destacadas no dia a dia do operador de direito, por conta de que há uma política de enfoque repressivo e ao caráter punitivo da legislação. Quando, na verdade, nós deveríamos nos atentar muito mais ao caráter social. Isso é muito melhor para você ter ali uma diminuição desse tipo de ilícito e também para você conseguir ressocializar o sujeito, tá? Mas é esse modelo de Estado que nós temos hoje, tá bom? Então, ali, né, nós temos, dentro dessas disposições, né, destacando para vocês apenas alguns tipos penais, o artigo 33, que falaria importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, vender, adquirir, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Bem, quem pode ser o autor desse crime? Qualquer pessoa, tá? O sujeito passivo, né? Aqui você tem a própria figura do Estado, a sociedade, a coletividade, tá? Eles são vítimas. E eu digo para vocês aí que o sujeito, ele pode incidir em mais de um verbo núcleo do tipo, tá? Então, isso é muito importante na hora de fazer a adequação típica da conduta do sujeito, tá? É possível que ele incida, né, em vários verbos e isso vai, né, ensejar ali a existência de um único crime de tráfico de drogas. A percepção de que o sujeito incide vários verbos, ela vai impactar ali na dosimetria da pena. Toma cuidado que ele pode incidir num verbo ali, manter em depósito, ok. Professora, mas ele manteve em depósito, esta é uma conduta. E se ele vender? Nós podemos particionar essa conduta. Eu tenho ali um sujeito ali que recebeu especificamente aquela substância dele, né? Então, eu vou ter ali 2 fatos, tá? Então, tomar cuidado com isso. Eu preciso analisar o caso concreto para verificar se a incidência vai ser se a prática de mais de um verbo vai ensejar um tráfico, ou 1, 2, 3, 4 ou 5, quantos forem. Isso vai depender ali da questão temporal, do dolo do sujeito, de quais as circunstâncias que nós temos para a prática daquele tipo penal, tá? Vocês percebem que a pena também é bem maior, tá? Eu chamo a atenção para vocês ali do parágrafo 3º do artigo 33, que diz lá oferecer droga eventualmente e sem objetivo de lucro a pessoa do seu relacionamento para juntos a consumirem. Pessoal, sabe o Zezinho, que é amigo da Maria? E os dois saem juntos, participam de eventos e festas. O Zezinho é usuário de droga, tá? O Zezinho, ele compra substância e fornece lá para Maria. E eles consomem juntos. Vocês percebem que o legislador disse que isso é tráfico? Porque, olha só, oferecer droga, eventualmente, e sem objetivo de lucro. É exatamente o que eu disse para vocês. Ele é amigo dela, forneceu para ela. A pessoa do seu relacionamento, tá aqui na lei, para juntos a consumir. Epa, tráfico de drogas. O que a gente tem aqui nessa situação específica, o que é tráfico, só que aqui, por conta de toda a realidade, o contexto inserido, nós temos uma pena menor. A pena que era de reclusão de 5 a 15 anos na modalidade do CAPT passa a ser de detenção de 6 meses a 1 ano, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês a página da legislação, porque eu acredito que vai facilitar um pouquinho para vocês aqui na análise aqui, tá bom? Só um minutinho, porque acho que vai nos ajudar isso aqui, tá? Maravilha, né? Acho que todo mundo tá conseguindo ver aqui, né? Perfeito, tá? Pessoal, olha aqui, ó. O que eu disse para vocês, artigo 33, parágrafo 3º, que a pena é de 6 meses de detenção, deixou de ser reclusão,
passou para ser detenção, deixou de ser de 5 anos a 15 anos para ser de 6 meses a 1 ano. E, olha o detalhe, porque eu estou falando de um usuário que fornece para outro, para juntos consumirem, né? Sem prejuízo das penas do artigo 28, tá bom? Importante, tá? Ainda dentro da conduta ali do tráfico, né? Ou seja, aqui, ó, do que eu tô falando? Repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito, tá? De drogas e dentro ali de fabrico e tudo mais, tá? Aqui, o que nós vamos, né, verificar ali, né? Dando um enfoque nos pontos principais. Além do artigo 33, eu quero que vocês vejam aqui o artigo 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente. Percebam que esses verbos aqui, eles são, alguns deles, muito similares aos que nós temos no artigo 33, tá? Mas olha lá, o que ele está falando? Vai fabricar, adquirir, utilizar, transportar o quê? Ainda que gratuitamente. Maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aqui não é o sujeito que está fabricando, utilizando, transportando drogas propriamente, mas aqui eu tenho qual sujeito? Aquele sujeito que tem um aparelho, uma máquina, um instrumento, um objeto que se destina a fabricar, preparar, produzir ou transformar drogas. Então, ó, é o sujeito que está ali, ó, com os aparelhos, né, que detém aquelas ferramentas capazes de serem utilizadas para a prática do tráfico de drogas, tá? A pena dele aqui vai ser de 3 a 10 anos, além de multa, tá? Artigo 35 fala da associação, tá? Aqui eu também chamo atenção para vocês. Se o sujeito se associar para praticar essa conduta do caput, do parágrafo 1º do 33 e do artigo 34, que é esse que a gente acabou de ver, ele vai ter uma pena de reclusão de 3 a 10 anos. Aqui vocês percebem um tanto interessante que essa pena de 3 a 10, ela é a mesma pena do 34, né? Reclusão, 3 a 10 anos. Nós temos uma variação aqui da multa, que é a multa de 1.200 a 2.000 no 34, que é de 700 a 1.200. Mas o ponto central que eu queria chamar a atenção de vocês, o que é? O sujeito que se associa com 2 ou mais pessoas para praticar o tráfico especificamente, de forma reiterada ou não. Então, se reuniram 3 pessoas para praticar o tráfico de drogas, tá? Joia. Eles, né, se reúnem e conseguem ali efetuar a prática, ainda que eles não consigam praticar, né, mas eles tenham essa finalidade específica, a associação seja desbaratada, vamos assim dizer, é possível que haja condenação no artigo 35, mas não haja no 33, porque às vezes você não tem tráfico especificamente, você não tem aquela questão daqueles objetos destinados à fabricação já ali prontos, daquele aparelho. Eles se reuniram e o intuito era esse, mas não foi possível ali consumar o 33 ou 34. Isso não vai impedir o juiz de efetuar a condenação do sujeito pelo delito, pelo crime do artigo 35, tá? Porque o dolo é diferente, são condutas diferentes, o verbo núcleo do tipo é outro, tá? Então, tomar cuidado com isso. E daí, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Olha só lá no artigo 35. Tá com destaque na tela. De 3 a 10 anos. Poxa, 3 a 10 anos? Tá interessante. E o tráfico é de 5 a 15. Daí eu falo para vocês. O sujeito que se reúne com a finalidade de praticar o tráfico, de montar uma associação, né? Eu costumo brincar com o pessoal, a empresa do crime, né? Ele tem uma pena menor do que quem trafica? Não estou dizendo para vocês que o traficante tem que ter uma pena menor. Na verdade, o que eu quero dizer é o contrário, que aquele que se associa, que se reúne com esse fim, deve ter uma punição ainda mais severa do que aquele que isoladamente realiza o tráfico de drogas. Então, sim, fica aí uma discussão, né? Deveria, não, ao meu pensar, ter uma pena muito mais grave aqui,
tá? Então, dando continuidade, aquele sujeito ali que financia ou custeia, né, a prática do tráfico, né, a forma do 33 e do 34, também ele é punido, ainda que ele não seja o autor específico. O fato dele custear, tá? Ele vai receber uma pena de reclusão de 8 a 20 anos, tá? O sujeito que colabora como informante daquele grupo, daquela associação, né, ele também recebe punição aqui de 2 a 6 anos e também de reclusão, tá? Aí, no meio disso tudo, eu chamo a atenção para vocês do artigo 44, que diz que os crimes do parágrafo do artigo 33, caput, parágrafo 1º, 34 e 37, né, que é essa questão do informante, 34 a 37 são inafiançáveis, insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, sendo vedada, inclusive, a conversão das penas em restritivas de direito, tá bem? Bem, ainda, né, considerando a nossa análise, tem mais algumas disposições interessantes, é uma legislação muito importante, a gente acaba tomando tempo para falar dela. No artigo 43, na fixação ali da multa, que aparece do artigo 33 a 39, o juiz vai determinar ali o número de dias multa, né, de acordo com as condições econômicas do sujeito. Isso é muito parecido com o que a gente tem no Código Penal, quando fala de dosimetria de pena, tá? Tanto que o 42 fala que o juiz vai considerar na fixação da pena de forma preponderante as circunstâncias previstas no artigo 59. Mas só de 59, professora, né? Acho que tem que ter um plus a mais. E tem, o legislador colocou isso no artigo 42. Diz que deve ser analisada a quantidade da substância, do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Então, se você tem maconha, a pena vai ser, sem aspas, um pouco mais leve, né? Se você tem crack, uma droga com alto poder ali, né, com a capacidade de gerar dependência, a punição vai ser um pouco maior, né? Você vai ter ali um incremento na pena base do sujeito por conta disso, tá? Então, isso é muito importante quando nós analisamos a prática do crime de tráfico de drogas, tá? O artigo 41, a gente veio de baixo para cima agora, né? Ele vai falar sobre aquele sujeito que colabora com a investigação policial, com o processo criminal, permitindo ali a identificação de coautores, partícipes e até mesmo a recuperação, né, total ou até parcial do produto do crime. Nessas circunstâncias, esse sujeito, esse acusado, esse indiciado, ele vai ter direito a uma redução da pena de 1/3 ou 2/3, por conta justamente dessa colaboração, dessa sua participação, desse auxílio que ele fornece para o poder judiciário, tá? E, além disso, eu quero que vocês deem uma olhadinha no artigo 40, que diz lá que as penas do artigo 33 e 37 são aumentadas de 1/6 a 2/3 se a natureza da substância, a procedência, o produto e circunstância evidencia a transnacionalidade do delito, ou seja, está indo além das fronteiras do Estado, né? O sujeito que pratica o crime se valendo de função pública, no desempenho de uma missão de educação, de poder familiar, guarda ou vigilância. Essa infração foi cometida nas dependências e mediações de estabelecimentos, né? Prisionais, de ensino, hospitalares, de sedes, de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, né? Tudo isso ali vai incidir ali uma pena maior, né? Além de algumas outras disposições, como o uso de violência, emprego de arma de fogo, tá? O fato do sujeito financiar ou custear a prática do crime também. Bem, mas, né, também temos algumas outras disposições que merecem destaque, tá? Como, por exemplo, ali, a pena poder ser reduzida de 1 a 2/3 nas circunstâncias do artigo 45, se a tempo da ação o réu não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito e determinar-se de acordo com esse entendimento, tá? Então, você tem ali uma pena um pouco ali menor, né? Uma causa de redução de pena aqui que vai variar de 1 a 2/3 nessas circunstâncias. E para finalizar aí, pessoal, com relação ao procedimento penal, né? Nós vamos ter ali um capítulo próprio na legislação que fala sobre a questão do rito processual,
a forma que vai ser seguido, né? Isso vocês vão observar a partir do artigo 48 da legislação específica, como está aí na tela para vocês, tá? A conduta do artigo 28, salvo, né, se tiver concurso com crime de tráfico, né, do artigo 33, ela vai ser processada no juizado especial criminal, tá? E, inclusive, não gera prisão em flagrante do sujeito, tá? Então, isso no caso de uso de drogas, tá bom? Aí, nós temos ali, quando nós tivermos ali circunstâncias que não sejam as do artigo 28, a possibilidade de prisão em flagrante, né, sendo dado vista pelo Ministério Público dentro do prazo de 24 horas, como a gente vê ali no artigo 50, que trata ali destas situações da investigação propriamente, tá? Outro ponto, que o inquérito policial tem que ser concluído em 30 dias, se o indiciado estiver preso, em 90 quando ele está solto, tá? Esse prazo é de extrema importância. Inclusive, há requerimentos da defesa, né, solicitando ali liberdade provisória, alguns falam até em relaxamento, em que pese relaxamento seja numa situação de prisão legal, mas o flagrante ele não foi feito na forma admitida pela legislação. Mas, se extrapolar esse prazo e o réu estiver preso, é possível nós falarmos, inclusive, num pedido de liberdade ali, mediante fixação de medidas cautelares, tá? Isso pode ser feito pela defesa, pelo excesso de prazo da prisão, tá? Bem, a instrução, né, do processo em si, ela vai se iniciar, né, após concluídas as investigações com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, tá? Nós temos ali daí a oitiva de testemunhas, né, interrogatórios do réu, apresentação de memoriais finais pela acusação, posteriormente pela defesa, com a consequente remessa dos autos ao magistrado para que seja proferida a sentença, tá? Tem toda uma situação ali com relação à perda dos bens por parte do autor, tá? Que vem aqui na legislação, né? Tudo aquilo que você aprender e tiver relação com o tráfico, né, vai ser declarado perdimento, porque aquilo ali são objetos, né, do crime, né? São utilizados ali para a prática do crime, né, o produto do crime, o proveito em si também, por óbvio, também recebe ali uma punição, tá? A legislação ela é bem curta, mas de extrema relevância, são 75 artigos, tá? Vários dos quais ali foram vetados, tiveram redação alterada, então recomendo, assim, uma leitura muito atenta, cautelosa, tá? Porque é de extrema importância para nós, tudo bem? Quaisquer dúvidas que vocês tenham, né? Prometi que não ia me, né, avançar muito, mas acabei gastando mais tempo do que aquilo que eu imaginava para tratar desse assunto com vocês, tá? Mas é porque era realmente muito relevante, tá? Obrigada, pessoal, e até mais.